Hello, my name is Olá, sou Shanai Shinchek, sou professora e especialista de qualidade de trigo na Universidade de Purdue. Hoje vou lhes falar sobre as informações de qualidade para a safra 2021 do trigo Hard Red Spring da região de cultivo na costa leste. Como sabem, este trigo tem principalmente duas aplicações. Primeira é a mistura para melhorar a qualidade e a força de glúten do trigo localmente produzido, e a segunda, produtos de especialidade que demandam um perfil de glúten mais forte. Os exemplos seriam pães assados em bandejas, pizza, massa congelada e uma ampla gama de outros produtos de panificação. Vamos agora falar sobre os destaques desta safra. Os dados de Hard Red Spring são organizados de duas formas. Uma é baseada na região de exportação e a segunda são dados específicos da região. Neste slide, nós temos a área de produção para exportação. O mapa que está do lado direito, aqui em laranja mais escuro, é para a região de cultivo na região leste e corresponde a 55% do que foi produzido este ano. Do outro lado, no lado esquerdo, nós temos então a área de cultivo na região oeste. E este ano, 45% veio da região oeste. Em função de condições de seca extrema, 12% da safra que foi plantada foi abandonada ou colhida depois para feno, o que vou explicar depois. Com relação a áreas regionais, nós temos 24 pontos de dados, 6 vindos da Dakota do Norte, 5 do estado de Montana, 13 da Dakota do Sul, 2 em Minnesota e 2 outras regiões na região do Pacífico Noroeste. Todos os anos, aproximadamente 90 a 95% da produção vem dos estados de Montana, Dakota do Norte, do Sul e Minnesota, e 50% do Spring Wheat é exportado para o exterior. Neste ano, os laboratórios de qualidade de trigo da Universidade da Dakota do Norte recebeu 785 amostras. Cada uma delas é testada para umidade, proteína e também a localização. E são utilizados, então, para preparar amostras compostas que poderiam ser tanto dados específicos regionais ou dados relacionados à exportação. Hoje, então, vou lhes apresentar dados de qualidade, mais especificamente da região de cultivo leste. Vamos falar sobre os destaques de plantio desta safra 2021. O plantio começou em abril e a umidade do solo estava à média. O plantio foi concluído no início de maio. No entanto, as condições foram bastante desafiadores para a safra de Spring Wheat, principalmente em julho. Em junho e julho, as temperaturas estavam acima do normal, como podem ver neste mapa da seca. Vejam então que eram condições de extrema seca na região oeste e condições mais leves na região leste. A seca teve impacto na produtividade, mas também fez com que houvesse uma pressão limitada de doenças, porque era seco demais para o desenvolvimento de qualquer micro-organismo ou fungo no solo. Com relação à colheita, 80% foi concluída em agosto. De modo geral, as condições da colheita eram de clima quente e seco. Na região norte, nós também vimos uma precipitação no final de agosto. Agora vamos falar sobre os dados do trigo. Quando avaliamos os dados por região de exportação, como já falei, nós temos duas principais áreas, a leste e a oeste. De acordo com o teor proteico, usamos uma amostra em diferentes compostos proteicos. Temos 3 principais compostos. Um com baixo teor proteico, se a proteína for menos que 13,5, nós usamos esta amostra como um composto de baixa proteína. Entre 13,5 e 14,5, vai para a proteína intermediária. E se estiver acima de 14,5, esta amostra será usada para o composto de alta proteína. Apenas para informar, todos aqui
com 12% de umidade. Essa é a umidade básica. Aqui na região leste, 67% das amostras estavam na parte do composto de alto proteico, 24% intermediário e 9% baixo teor proteico. Como podem observar, a maior parte desta safra estava na faixa de alto teor proteico, a 14,5%. Com relação aos dados de classificação, se avaliarmos então os pesos específicos, a média para 2021 foi de 81,9 kg por hectolitro. Com relação a grãos danificados, matéria estranha e grãos xoxos e quebrados, foram em número mais baixo, muito semelhantes ao do ano passado. E também com relação a defeitos totais, semelhante ao ano passado. Um aspecto positivo da safra deste ano é o teor de DHV de grãos, então, escuros, duros e vítreos. Comparado ao ano passado, este número hoje é maior. E por isso a classificação foi de Number One DNS. E nós sabemos que se o teor de DHV for acima de 75, a classificação será de DNS, Dark Northern Spring. Se ficar entre 75% e 25%, nós consideramos NS, Northern Spring. Se DHV for abaixo de 25%, será uma subclasse classificada como Red Spring ou RS. Mais uma vez, em função das condições mais secas na região leste, a safra foi classificada como Number One DNS. E aqui nós temos informações de peso específicos da região, principalmente pensando na região de cultivo na área leste, aqui 80 kg por hectolitro ou acima. Claro que sofre impacto da seca e nas áreas de cultivo oeste temos valores mais baixos. Aqui nós temos a distribuição também do peso específico. 99% das amostras, então, tiveram valores acima de 76,4 kg por hectolitro. Os resultados foram excelentes na área de cultivo leste. Aqui nós temos dados, região específica para o teor de DHV. Normalmente, esses valores são mais altos na região oeste. Como podem ver, este ano também são mais elevados comparado à região leste, mas na área de cultivo leste ainda temos valores mais altos para DHV e em apenas uma área foi mais baixo, mas a maior parte da safra foi classificada como DNS. Aqui nós temos a distribuição, então, de DHV de vítreos. Mais de 75% das amostras provenientes da região leste apresentaram teor de DHV acima de 75%. E comparado ao ano passado, valores muito mais altos. Aqui nós temos algumas imagens da safra deste ano. Como podem observar, há algumas diferenças com relação ao teor proteico baixo, intermediário ou alto, e ainda assim a safra parece bastante saudável e sadia. Com relação a dados de não classificação, o teor de DOCAD é muito semelhante ao do ano passado, 0,4%. Umidade é 12,4%, também semelhante ao ano anterior. Um dado positivo deste ano é a proteína, 14,9%. 0,7% maior que do ano passado, isso com a base de umidade de 12%. Cinzas, 1,47%, um pouco abaixo que do ano passado. Aqui nós temos a distribuição proteica. A cor mais escura representa a safra de 2021 e a mais clara do ano passado. Como vemos, nós temos aqui também um volume maior nas barras de cor mais escura. 80% da safra proveniente da região leste apresentou teor proteico acima de 14%. Aqui neste slide temos mais informações em dados de não classificação. O peso de 1.000 grãos em 2021 é acima da do ano anterior. Com relação à distribuição do tamanho do grão, bastante semelhante à do ano passado, mas temos uma menor percentagem de grãos maiores. O diâmetro do grão é 2,7 milímetros, semelhante à do ano passado. E a sedimentação é 67, levemente acima da do ano anterior.
Em função do ano bastante seco, nós não tivemos preocupações com relação ao brotamento pré-colheita. Falling numbers bem elevados, aproximadamente 380 segundos, indicando uma safra sadia. Também não tivemos problemas do deoxinivalenol, DOM ou mixotoxina, em função de não haver pressão de doenças nesta safra. Aqui o peso de 1.000 grãos para cada região. Tipicamente, tínhamos valores mais altos na região leste, que variava de 31 a 34 gramas. Mas, em função, novamente, de condições de seca mais extremas e graves na região oeste, o peso ficou menor na região oeste. Aqui nós temos o nosso quadro de distribuição para 1.000 grãos, do peso de 1.000 grãos. 70% que vem da região leste, o peso de 1.000 grãos ficou acima de 30 gramas. Com relação ao falling number para cada região, mais uma vez, todos os valores estão acima de 370 segundos ou até maior, indicação de uma safra bastante sadia em toda a área de cultivo. Aqui nós temos a distribuição de falling number, 78% das amostras recebidas da região de cultivo da área leste apresentaram resultado acima de 400 segundos, mais uma vez a indicação de uma safra bastante sadia. A distribuição da vomitoxina, como podem ver, 99% das amostras, quase 100, não apresentou problemas de micotoxina nesta safra. Agora vamos falar um pouquinho sobre qualidade da farinha. Nestes laboratórios de qualidade de trigo, nós usamos o moinho 202 da Biller para que a gente possa fazer os testes com as amostras. E todos os anos as amostras são moídas pelo mesmo moleiro e a configuração também do moinho não muda. O objetivo é comparar o potencial de moagem dessas amostras ano após ano. E este ano, a média de extração foi de 67,5%, bastante semelhante à do ano anterior. Mas gostaria de reforçar que, em escala comercial, estas extrações de moagem com certeza estarão acima do que apresentado aqui. Com relação ao teor proteico na farinha, é 13,9 e cinzas 0,49, um pouco mais baixo que no ano passado. Vamos falar mais sobre dados da farinha de trigo. Para os padeiros, é importante saber quanto de proteína é disponível para a qualidade da panificação. E o índice de glúten úmido são muito importantes. Nesta safra, o teor de glúten úmido foi 36,5 acima do ano anterior. Isso porque nós temos um teor mais alto de proteína nesta safra. Os falling numbers também são muito bons, quase 400 segundos. Mais uma vez, indicação de uma safra muito sadia. A viscosidade dada pelo amilógrafo é 714 unidades de amilógrafo, que é significativamente acima da do ano anterior. Esta é uma indicação, então, de maior viscosidade do amido, o que significa que os padeiros talvez tenham que fazer um ajuste adicionando alfa-amilase nas suas formulações. E amido aqui danificado é 5,8, mas quero enfatizar que os laboratórios de qualidade de trigo da Universidade da Dakota do Norte usam o SD-MATIC para fazer esse teste para esta safra de 2021. Comparado ao ano passado, talvez pareça mais baixo, mas é mais baixo em função da diferença no método. No ano passado, a universidade usou um método baseado na espectrofotometria para avaliar amido danificado, e este ano foi usado o SD-MATIC. Então, de acordo com os dados de CRS da capacidade de retenção de solvente, acho que os valores serão bastante semelhantes. Se nós avaliarmos os valores de capacidade de retenção de solvente, mais uma vez, vejam que o índice de performance de glúten é 0,68, semelhante ao do ano anterior. Aqui, CRS 50% sacarose é 120.
Esse teste está relacionado a pentosanas na farinha de trigo e parece que nós temos valores um pouco maiores este ano. Quando nós observamos CRS para ácido lático, que está ligado à gluteninas, o valor é um pouco mais alto. Carbonato de sódio a 5% representa amido danificado. Vejam, então, que é muito semelhante ao do ano anterior. E é por isso que no meu slide anterior, eu disse que acredito que o amido danificado teria um valor bastante semelhante ao do ano anterior. Agora, neste dado, vamos ver os perfis de farinógrafo para a safra 2021. Um dos destaques desta safra 2021 é a melhora significativa nas estabilidades de farinógrafo. A estabilidade, a média, foi 18,3 minutos, o que é uma indicação de um perfil de glúten bem forte. Tivemos quase que uma melhora de 6 minutos comparado ao ano anterior. E a absorção pelo farinógrafo foi 62,4%, também acima da do ano anterior. A mesma tendência foi observada para o tempo de pico, que foi mais longo que no ano anterior. Esta imagem mostra a estabilidade do farinógrafo de compostos regionais. Aqui nós temos uma ampla gama de estabilidade. And it's ranging from 10 E varia, então, de 10 minutos ou até 22 minutos em algumas áreas de cultivo. Aqui nós temos os valores de extensógrafo para a safra de 2021. A resistência à extensão é 621 para 45 minutos, muito acima que no ano passado. Extensibilidade é 15,4 centímetros, que é um pouco abaixo que 2020. Se avaliarmos aqui no minuto 135, a resistência à extensão é 1.268, significativamente mais alto que no ano anterior e extensibilidade mais baixa que do ano passado. Se reunirmos todas essas informações, observamos que a safra de 2021 é muito mais forte que a do ano passado. Com relação aos valores de alveógrafo, também indicam a mesma tendência. Se olharmos o valor de W, que é 422, este é significativamente maior que do ano passado. Para resumir, todos os dados, farinógrafo, alveógrafo e extensógrafo indicam que nós temos uma safra muito mais forte que a do ano anterior. Agora vamos olhar os dados para produtos finais. Os laboratórios de qualidade de trigo da Universidade da Dakota do Norte realizaram também testes de panificação usando as formulações de Pavlov de 100 gramas. A absorção desta safra é 66,6%. E quando nós avaliamos a textura, é 8,2%, também muito melhor que a do ano anterior, e o volume do pão é 970 cc's. Mais uma vez, o volume do pão é muito semelhante ao ano anterior. Neste slide, nós podemos observar alguns dos pães de diferentes regiões de cultivo. E os volumes do pão para os compostos regionais variam de 890 até 1.000 cc's. Tipicamente, nós temos volumes de pão maiores na safra com mais proteína. Neste slide, temos um pão como uma amostra de diferentes regiões de cultivo e também de diferentes compostos em teor proteico. Vejam que quanto maior o teor proteico, normalmente maior vai ser o volume do pão. Agora vamos resumir todas estas informações da apresentação de hoje. Para resumir, 73% do trigo Spring Wheat vem da região leste, foi então classificado como number one DNS. Com relação ao teor médio de DHV, foi 76%, muito acima do ano anterior. O teor proteico também está acima que do ano passado. A média de proteína para a região de cultivo na região leste é 14,9%. Following numbers indicam uma safra bastante sadia, em média foi aproximadamente 380 segundos.
Com relação à qualidade da massa, se nós agregarmos todas as informações provenientes de farinógrafo, extensógrafo e alveógrafo, esta safra é muito mais forte que a do ano passado. Com relação à estabilidade, uma melhora em 6 minutos. Com relação à qualidade da panificação, os volumes do pão são semelhantes a 2020, mas acreditamos que há mais potencial para melhorarmos estes volumes se os padeiros fizerem um ajuste na concentração de alfa-amilase nas suas formulações. E esta safra de 2021 nos oferece uma oportunidade também como um trigo excelente para mistura, para aumentar a qualidade dos trigos localmente produzidos. E os compradores encontrarão atributos muito positivos nesta safra, porque nós temos um teor proteico maior e perfil de glúten muito forte. Esta pesquisa, então, foi realizada pela Universidade do Estado da Dakota do Norte, também com seus laboratórios, e teve o suporte do Spring Wheat Growing Commissions, US Wheat Associates e do USDA. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos.